Há dois trechos idênticos no Velho Testamento que afirmam que os filhos podem pagar pelos pecados dos pais, o que configuraria uma espécie de maldição hereditária. Parece estranho e no mínimo polêmico. Vamos analisar melhor essa questão hoje. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Além dos shorts de segunda e quarta, às 10 da manhã, temos novos vídeos todas as sextas, às 5 da tarde. E se gostar deste vídeo, deixe o seu like. Para analisarmos essa questão da maldição hereditária, vamos começar pelo que a Bíblia diz em Êxodo. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O outro trecho, que afirma exatamente a mesma coisa, é Deuteronômio 5:9. Para o nosso senso lógico de justiça, não parece ser muito correto o pensamento de alguma pessoa ser responsabilizada pela transgressão de outra, tendo que pagar por isso. Os livros de Êxodo e Deuteronômio abrangem a época em que os hebreus estavam no deserto, a caminho da terra prometida. Eram um povo muito teimoso, como o próprio Senhor disse. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Os que saíram do Egito, pela sua renitente desobediência ao Senhor, foram impedidos por ele de entrar na terra prometida. Muitos dos filhos destes rebeldes insistiram no mesmo pecado, não podendo de forma alguma se dizerem inocentes. Mas de qualquer forma, vemos que a ideia daquilo que chamamos de maldição hereditária foi se modificando ao longo do tempo. Aliás, os próprios trechos mencionados de Êxodo 20, versículo 5, e Deuteronômio 5:9, trazem, já em seus versículos subsequentes: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus, ao mesmo tempo que mostra o castigo em certo grau, em seguida deixa claro que sua misericórdia é muito maior. Para o primeiro, 4 gerações, para a segunda, 1000. Além disso, vemos que no próprio Velho Testamento, essa ideia dos filhos pagarem pelos pecados dos pais foi combatida pelos profetas Jeremias e Ezequiel. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Veja que claramente não há a transferência da responsabilidade pelo pecado de uma pessoa para outra. E Ezequiel, expondo as palavras do Senhor, explica o porquê na sequência. Mas vocês perguntam: por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mais claro impossível. E para ser ainda mais cristalino, Ezequiel mostra que, nem o ímpio, nem o justo, tem uma garantia de condenação ou de vida pelos atos praticados em seu passado. A mudança de comportamento traz consigo uma alteração na forma com que a pessoa é vista por Deus. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Deus nos diz que não se apraz com a morte do ímpio. No momento em que este se converte e busca o Senhor, isso o coloca em um relacionamento direto com ele. O resultado disso é que, não só os filhos do ímpio não pagarão pelos seus pecados, mas nem mesmo ele próprio pagará, pois é renovado e perdoado pelo Senhor. Por outro lado, veja o que Deus diz sobre o justo que sai do bom caminho. Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Uma vez que o justo se desvia e escolhe os caminhos do mundo, não importa mais os atos de justiça por ele praticados anteriormente.
Ele escolheu se afastar do Senhor. Assim, basta a Deus deixá-lo seguir seus próprios desejos, se entregando a eles, que o resultado natural disso será a morte. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vemos que, de forma bem direta, a palavra do Senhor esclarece que cada um é responsável pelo próprio pecado que comete, assim como é responsável pela própria decisão de buscar a Deus ou se afastar dele, lembrando sempre que aquele que busca o Senhor de todo o coração o encontra, já que ele não se esconde. Ezequiel, não deixando restar quaisquer dúvidas, ainda finaliza: se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Às vezes temos alguns trechos de difícil interpretação na Bíblia. Percebam que este de forma alguma é o caso. A palavra é bem clara e direta. E Deus, talvez por já saber da teimosia de seu povo, faz com que Ezequiel repita suas palavras, não deixando qualquer margem para interpretações divergentes. Veja o que é dito no capítulo 33. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, de todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. De forma inequívoca, o próprio Velho Testamento já esclarece a inexistência da maldição hereditária, atribuindo a culpa e as consequências de cada pecado ao próprio pecador. Além disso, ainda que não tivéssemos os livros de Ezequiel e Jeremias, encontraríamos resposta para isso no Novo Testamento. Nós bem sabemos, afinal, que o sacrifício de Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados, de uma vez por todas, salvando-nos da morte. Ele mesmo, se fazendo maldição no madeiro, não deixa quaisquer dúvidas sobre o preço de nossos pecados já estar totalmente pago, o que por si só anula qualquer ideia de maldição hereditária nos dias de hoje. De conclusão, que permaneça em cada um de nós a decisão de se manter nos caminhos do Senhor, pois Ele é justo e justificador daqueles que nele creem. Por hoje é isso. Deixe o seu like, fique com Deus e até a próxima!